Olá, tudo bom? Eu sou a Grazi do canal Minha Vida Superando o Câncer. Hoje nós estamos aqui com um bate-papo bem legal com a minha querida Maggie. Ela é minha psicóloga e com ela eu aprendi muita coisa, eu amadureci bastante, eu aprendi a ter um olhar mais apurado em relação a todo o tratamento, principalmente o diagnóstico, e a tentar melhorar o meu olhar sobre a vida. Ela me ajudou a ter um olhar mais diferenciado em relação ao que a gente acredita, do que é fé e do que é crença. Hoje é um bate-papo que vai fazer a gente pensar e refletir muito a respeito desse assunto. Então, Maggie, o que a gente poderia falar sobre esse assunto? Então, boa tarde a todos, acho que é tarde ainda, né? Acho que é um papo um pouquinho filosófico, né, Grazi? Bem filosófico, Que a gente começa, né, a falar do ser humano a partir da filosofia, do que a gente é, do que a gente pensa que é, do que a gente pensa sobre a vida, do que a gente pensa sobre a nossa vida quando a gente está diante de um momento difícil, né, diante de um diagnóstico difícil, diante de um momento em que a gente acredita que a gente não vai ter saída. E que a gente vai buscar recursos, às vezes, né, na esperança de encontrar, às vezes, até um milagre. Isso, né? Uma esperança de encontrar uma saída rápida e mágica. E mágica, exatamente. E a gente sabe, né, você que tem um canal já há mais tempo, conta muito a tua história, né, todos os momentos difíceis que você atravessou. Quando a gente pensa numa quimioterapia, quando a gente pensa numa radioterapia, que é um processo longo, chato, né, que exige muito do nosso corpo, que exige muito da nossa disciplina, que exige muito, né, do nosso físico, do nosso emocional, do nosso familiar. Então, assim, envolve muita coisa e envolve tempo. E a gente, às vezes, não quer, a gente queria uma solução realmente mágica. A gente queria ter aquele comprimido mágico, aquele chá mágico, né? Aquela erva mágica, aquele negócio que alguém oferece pra gente e que tire da gente a angústia, que nos dê uma resposta mais rápida, né? Ou às vezes a gente fica chateado também com o universo, com Deus, com várias entidades, né? Porque a gente está passando por um processo difícil. E aí a gente entra em muitos questionamentos e busca, às vezes, em lugares, às vezes, muito complicados, respostas, né? E esses mecanismos eu acho que é legal a gente esclarecer um pouquinho. E muitas vezes a gente não quer lidar, né? Nem com a disponibilidade desse tempo, que é o tempo que eu vou empreender em cuidar de mim, em olhar para mim num momento como esse, né? Em olhar para todas as questões que eu preciso aprender a cuidar de mim dentro da minha família, dentro das questões da minha vida. Então, assim, né, o câncer nos faz refletir várias coisas, né? E eu vejo muito o ser humano buscar, e, às vezes até dentro do consultório, né, que é uma solução rápida. Eu vejo muita gente me dizendo assim, não dá para fazer químio tudo num dia? Resolver tudo, né? E aí sair com tudo pronto. Sair com tudo pronto, exatamente. E aí a gente vê isso também. Eu acho que a gente primeiramente tem que diferenciar um pouco, né? O que é fé e o que é crença, né? O que a gente acredita e o que é um mecanismo de fé, né? Então, pensar em fé, quando você tem fé em algo, você tem fé em algo que você não vê, né? Então, assim, quando a gente tem fé em alguma coisa superior a você, ou que você não vê, alguma entidade, independente do nome da filosofia, tem várias filosofias, né, religiosas, enfim, você vai ter um mecanismo de fé. Eu acredito no Buda, acredito em Deus, acredito, né, tem, sei lá, Pai de Santo, tem várias maneiras de ter fé e direcionar um santo, né? Os motoristas, tem São Cristóvão, tem os cachorrinhos, né? Tem o santo lá que cuida dos cachorrinhos, que não fugiu o nome, não estou lá muito ligada em santos, mas enfim, cada um tem os mecanismos de fé. E aí a gente
encaminha, né, nossas orações, nossos pedidos com fé. Isso é um mecanismo. E a crença é eu acreditar que se eu fizer tal coisa, aquilo ali vai me ajudar. Essa diferenciação é importante para a gente poder entender, né? Que existe diferença nessas duas palavras. Total. Que a gente acaba misturando e acha que uma coisa está ligada com a outra. E não tá, né? Fé é uma coisa. Fé é eu encaminhar uma oração, um pedido e deixar ele lá. Porque eu não vou gerenciar, eu não tenho nenhuma gerência sobre a fé. Né? Ela é simplesmente um estado de acreditar que tem algo, alguém que vai ouvir e vai responder, né? Com o que eu quero que responda. Normalmente é assim, né? A gente gostaria que respondesse com o que eu quero. Com o que eu quero, exatamente. Mas a fé é justamente eu acreditar em algo que eu não vejo e em possibilidades, às vezes, muito diferentes do que aquelas que eu quero. E num momento que não corresponde normalmente com o momento que eu quero. Então, assim, quando não dá certo e eu continuo acreditando, isso é fé, né? É aquela coisa que eu mantenho mesmo quando não dá certo. Sim. Mesmo quando não acontece como eu esperei. Aí eu tenho fé. Isso. Né? A crença é outra coisa. Então, a crença é aquela coisa que eu acredito que eu vou fazer tal coisa, eu vou ter tal resultado. Então, isso é eu acreditar. Eu acredito que se eu tomar tal negócio, eu vou ter isso aqui. É como se fosse pergunta e resposta. Mais ou menos isso. Então, a gente tem... a gente começa a acreditar nas coisas que me contam. A vizinha tomou tal coisa, então eu acredito que aquilo lá vai me salvar mais do que aquilo outro. Exatamente. Então, eu vou trocar o que é mais difícil pelo mais fácil. O que vai me trazer menos consequência no meu olhar. No meu entendimento. No meu entendimento, exatamente. Então, a crença, normalmente, ela se baseia mais naquilo que eu gostaria, numa resolução mais rápida, mais simples, mais fácil, né? Ou mais mágica. Sim. Que me dê menos trabalho, que me dê uma resposta a curto prazo. Exatamente. Que me dê um alívio. Até porque, assim, às vezes tomar uma coisa ruim, tampa o nariz, toma rapidinho e resolveu e deu. É muito mais fácil do que vir aqui, se dispor, né? Mudar toda uma situação, aceitar, né? Ter as intercorrências daquele mecanismo. E muitas vezes assim, né? Quando a gente lida com todo um tratamento, você precisa lidar com disciplina, você precisa lidar com conhecimento de coisas que às vezes é difícil, né? Meu professor de filosofia me dizia para nós sempre assim: o ser humano, ele é um ser mais de crença do que de conhecimento, né? A gente prefere se basear muito mais naquilo que a gente acredita do que lidar com coisas para conhecer. Então, assim, se a gente falar sobre uma coisa que é bem comum, né, que a gente escuta bastante nessa área do chá, vários chás. Né? Os famosos chás milagrosos. Chás milagrosos, né, para combater várias doenças, né? Sim. Tem vários, para diabetes, tem para pressão alta, tem para pedra no rim, né? Tem chá para tudo, tem chá para câncer, Então, o chá milagroso. Agora, eu sempre digo, na natureza, tudo dependendo da dose pode ser remédio ou veneno. Isso eu aprendi. Isso é uma... Meu pai sempre me ensinou essa fala. Então, assim, existem coisas que são crenças de várias gerações. Então, aqueles ditos populares, eles se fundamentam em várias coisas. Muitos deles em conhecimento. Então, isso é um conhecimento. As ervas são estudadas, de fato elas funcionam em várias instâncias para nós, sim, né? Mas a gente tem que entender antes de usá-las, a gente tem que ter o conhecimento delas e não apenas a crença. Que cabe ao cientista. Que cabe a quem estuda elas, isso. né? E não acreditar
em coisas milagrosas delas, né? Então, assim, se eu tomo um chá de hortelã, por exemplo, a gente sabe que o hortelã ajuda na digestão. Agora, se eu fizer um chá com 50 folhas de hortelã, eu vou ter um problema. Né? Eu falei até isso em outro vídeo com a nutricionista Cláudia, né? Nós estávamos falando sobre o gengibre. O gengibre na água. Todo mundo fala que o gengibre é bom para o estômago. E eu, se eu tomo muita água de gengibre, me dá dor no estômago. E nós falamos exatamente sobre isso. Que ele é bom, mas dependendo da situação e da quantidade, ele pode se tornar ruim porque ele ajuda na digestão e pode produzir mais ácido. Exatamente. Então a gente tem que saber a dose. E nós não sabemos, e cada corpo, cada organismo tem uma reação diferente. Tem uma reação diferente. Então a gente precisa olhar, né, por trás de todas as crenças milagrosas das ervas, dos emplastros, das coisas que a gente usa, né? A gente pode ter uma interação junto com o remédio que a gente toma. A gente pode agredir um outro órgão do nosso corpo, porque uma das coisas que a gente tem que entender, que eu sempre falo, né, o nosso corpo faz o melhor que pode com aquilo que recebe. E a gente precisa entender, antes de mais nada, o que a gente está botando para dentro do nosso corpo, em termos daquilo que a gente ingere e daquilo que a gente acredita, daquelas crenças que a gente ingere também, né? Porque tudo que a gente ingere, o nosso corpo digere, né? E a digestão pode ser muito difícil, né? A digestão emocional também, muitas coisas muito difíceis às vezes, né? E que a gente vai, né, nesse mecanismo de busca de um milagre, né? A gente às vezes pode encontrar coisas muito complicadas no caminho. E daí, assim, voltando a falar sobre isso, né? Às vezes eu já tenho uma dificuldade coronária, né? Um problema cardíaco. E daí eu uso algumas plantas que elas podem prejudicar o organismo em outro aspecto, né? Então isso é muito perigoso. E daí quando a gente vai para um tratamento convencional, tem toda uma equipe médica que faz toda uma avaliação de todo o teu organismo, né? E ver quais são as medidas, as dosagens, quantidade que você pode usar, né, que corresponde ao teu corpo. Isso, às vezes é indicado, até por isso que existe distinção de tratamento. Para mim, um protocolo é um, para ti seria outro, porque o meu organismo tem uma necessidade e uma diferenciação que o teu não tem. Exato. Eu sempre falo assim, fisiologicamente, funcionalmente, todos nós seres humanos somos muito parecidos. A gente funciona, né, quase igual. Todo mundo ingere, digere e elimina. Inspira e expira. Descansa e tem sono, acorda, né? Isso é o nosso funcionamento habitual. Mas todos temos as nossas diferenças individuais. Então, uma aspirina para você, uma aspirina para mim pode fazer muito estrago num estômago e no outro não faz nada, né? Uma enxaqueca numa pessoa responde a um tipo de remédio, na outra pessoa não responde. Então, isso são as diferenças individuais. A gente é o fruto de uma interação de várias coisas no nosso corpo, né? Dos nossos hormônios, da nossa bioquímica, da nossa neuroquímica, várias coisas que nos predispõem a reagir mais ou menos a determinadas coisas. Isso é um primeiro princípio. Uma outra coisa que é muito comum, as pessoas leem livros dos outros. Então, cada um conta a sua história pessoal. E eu acho isso muito legal, porque todos que passam por algo difícil, né, têm histórias inspiradoras para contar. E a gente tem que entender, por exemplo, David Servan Schreiber, que escreveu o Anticâncer, um dos livros mais famosos que está por aí. Ele prevê uma série de coisas que ele fez. E ele descobriu um tumor cerebral por um acaso, uma experiência, e ele
as medidas que ele tomou para ele, dentro do funcionamento do organismo dele, fez com que retardasse nele a volta de um tumor durante 10 anos no cérebro. Esse tumor retornou. Depois de 10 anos, ele escreveu um segundo livro, que foi o livro de despedida dele. Quando ele faleceu, depois o irmão dele terminou o livro. Não sei se todo mundo sabe que ele fez esse segundo livro. Então, nesse livro Anticâncer, ele fala muito sobre o açúcar, ele fala muito sobre várias questões que funcionaram bem para ele. Então, assim, ele foi um ponto fora da curva, né? Ele se beneficiou de várias coisas que no organismo dele funcionaram desse jeito. Mas a gente precisa desmistificar algumas crenças, né? De que açúcar alimenta células cancerígenas, né? Açúcar, glicose, alimenta todas as nossas células. A gente vive disso. O combustível das nossas células é a glicose. Inclusive dos neurônios, a gente precisa dele. Mas como a gente obtém ele? De que maneira? Né? O que é saudável? E aí a gente vai procurar o profissional adequado para nos orientar? Sim. Né? Não simplesmente fazer qualquer coisa. Tirar porque ouviu de alguém. Exato. Né? Porque a vizinha fez, porque funcionou com aquele, porque... Né? Porque ela leu em algum lugar, ela ouviu de alguém e passa naquela rede de telefone sem fio. Né? E daí eu faço as minhas interpretações baseado na fala dela, da fala dela, da fala da outra, e assim vai uma complicação só. Sim, e muitas vezes o abandono de um tratamento que de fato pode ser efetivo, né? Que de fato pode me trazer resultado. Muitas vezes a pessoa abandona o tratamento regular em função da crença, né? Em função de acreditar que se eu pegar e tirar, né, o meu sangue e repor o meu sangue, eu vou estar fazendo um benefício. Se eu fizer tal terapia, né, que às vezes, além de tudo, às vezes custam caro, dependendo de onde você vai procurar, né, você vai tem isso também, tem custos adicionais, né, que não são só da crença. Riscos, então assim, a gente precisa cuidar. Porque daí às vezes a gente também procura qualquer lugar, né? Porque daí vem ali a questão também de, na fala do preço, abre-se qualquer portinha, né? Que bota um título, faço determinado serviço, Sim. E daí ele tem outros tipos de complicação por trás daquilo tudo. A gente tem que olhar muito para isso, né? Hoje a gente tem várias possibilidades na área do câncer, né? A gente tem a medicina, tem, né, a ciência tem trazido muitas novidades. Está evoluindo cada dia mais, a né? ciência, a neurociência, né? Dentro da própria psicologia, a gente poder mergulhar dentro de si, né? Saber um pouco mais sobre si mesmo, a nossa resiliência, aquilo que a gente é capaz de resolver na gente, de conhecer na gente, né? De compreender os nossos mecanismos, né? Onde que a gente tem algo a ganhar sobre o nosso conhecimento, a nossa elasticidade perante a vida. Tem várias coisas bacanas para a gente descobrir num momento desse, né? E poder associar o melhor tratamento, tanto emocional quanto físico, a gente cuidar muito. Né? Um conjunto, né? Eles têm que estar aí em conjunto e assim, o nosso entendimento, a nossa aceitação, né? E a nossa disponibilidade. Sim, um conjunto de coisas bem orientadas, né? Sim. O nosso corpo, eu sempre comparo ele a um relógio suíço, né? Quando você abre um relógio, não precisa ser suíço, um relógio, você abre um relógio, você tem uma série de engrenagens, né? Não sei se você já viu um relógio aberto, bem transparente, né? Sim. Uma engrenagem funciona com a outra. Se a gente tira umazinha só, sai tudo do lugar, não funciona mais. Não vai mais marcar a hora, não né? vai. Então a gente é assim, nosso corpo são várias engrenagens perfeitas. E o nosso corpo ele se recupera, ele foi feito para se recuperar, ele foi feito para se regenerar, ele foi feito para fazer o melhor possível por nós o tempo inteiro.
né? Mas nós temos que respeitá-lo. Respeitá-lo e ajudá-lo. E ajudá-lo, exatamente. Então a gente tem que cuidar muito, né? A gente tem muitas coisas da crença popular, né? A gente estava falando um pouquinho antes de começar, a gente estava falando sobre a crença da creolina, né? Vamos tomar creolina para limpar o corpo. Né? Então, assim, gente, creolina é para limpar. Creolina é um negócio que limpa o ambiente, né? É um desinfetante poderoso. Né? Isso nunca pode ser bom para um organismo, porque quem vai eliminar isso é o teu rim, é o teu fígado. Então, assim, não tem fundamento, né, químico nem bioquímico para a gente colocar algo tão agressivo para dentro do nosso organismo. Imagina, eu já pensei, eu já ouvi isso, já tive isso como sugestão e eu sempre parava para pensar, imagina isso descendo aqui assim, né? Sim. Então, assim, é a mesma coisa que... Pode não fazer mal imediatamente. Pode não responder assim, tomou, caiu o pau. Mas é uma coisa que vai prejudicar o funcionamento futuramente ou até você pode, não tão futuro. Se você tiver qualquer problema renal, você pode prejudicar. Então, assim, você não sabe tudo que tem no seu corpo, né? Para poder usar uma coisa assim. Né? Os chás milagrosos. Então, assim, chá de sene. Se alguém já teve problema de constipação intestinal e já ouviu falar em sene, se você tomar chá de sene, depende de quantas folhinhas você colocar, você pode parar no hospital com uma desidratação violenta. Porque são inocentes folhinhas. Vocês já viram chá de sene? Uma folhinha pequenininha assim, mas faz um estrago. Eu posso trazer um exemplo prático da minha experiência. O meu marido, por exemplo, ele tem Crohn, né? Crohn é inflamação. O que nós podemos tomar quando estamos com uma inflamação? Popularmente falam lá, toma um chá, toma um remédio anti-inflamatório. Estás com inflamação, toma um remédio anti-inflamatório. Aí, lá no início, indicavam para ele fazer chás anti-inflamatórios. Várias receitas de chá anti-inflamatório. E assim, está com inflamação no intestino, toma um remédio um chá anti-inflamatório. Pronto, vai resolver. E depois nós vamos descobrir futuramente, que aprendemos sobre a Crohn, que quem tem Crohn é proibido tomar anti-inflamatório. E o que aconteceu? Por causa do uso dos chás anti-inflamatório, ele teve complicações futuras e grandes, exatamente, por conta de chás, pequenos chás, coisas inofensivas, mas eram feitos charopadas e coisas à base de folhas que tinham um poder anti-inflamatório e que para ele poderia ter tido uma hemorragia crônica e poderia ter levado a óbito por conta dessa falta de informação e por conta dessa crença popular. E foi isso aconteceu de fato conosco. Sim, a gente tem que cuidar muito, né? A gente cresceu, às vezes, com essa ideia, né? Às vezes até das coisas que não podem misturar, né? Manga com leite, né? Melancia com água, né? E hoje a gente tem o quê? Picolé de manga, suco de melancia. Melancia, né? Com leite, uva com melancia, manga com leite. E hoje a gente vê, né, picolé disso, picolé daquilo, assim, tem muitas coisas que a gente vai desmistificando. Mas isso é coisas de comida. Agora, se a gente pensar em doença, é muito sério, né? E quando a gente pensa em câncer, a gente sempre tem que entender o que é câncer, né? O que é uma modificação celular no corpo da gente, né? O que faz isso acontecer. Então, assim, a gente tem que basear no conhecimento. É importante que, quando a gente tem um diagnóstico, a gente se vê frente a uma situação como essa, a gente buscar compreensão, né? Compreender o seu corpo. Isso é o que eu tento fazer. Sempre tentei fazer. É entender primeiro o que é o câncer. Exato. Né? O que é isso? É uma modificação celular. É uma célula ou várias pequenas células em você que se modificam por algum motivo em um ponto do seu corpo, não é o seu corpo inteiro. Isso. É um ponto
lugarzinho no seu corpo, não é o seu corpo todo. É. Dar uma dimensão para isso, né? E olhar e focar o tratamento, que é uma modificação celular, e que a gente pode lidar com ela. Né? Você tem todos os outros trilhões de células no seu corpo que são saudáveis e que estão lidando por você, a teu favor, né? Lidando com a tua saúde, né? Como um todo. E a gente poder olhar e compreender o quanto de saúde há em nós. Não só, porque a gente faz um foco só naquele pedacinho. Só naquele pedacinho. A gente carrega um peso enorme. Faz um boom. Um boom, exatamente. Então, quando a gente olha isso, vamos tirar a palavra câncer, né? Se a gente chamar ele de neoplasia, é uma nova célula diferenciada num localzinho do seu corpo. E quando você olha para isso e olhar, e aprender a olhar pela lente da saúde primeiro, quanto de saúde tem em você? E aí, quando você olha, quanto de saúde tem em você? Física, né? Você faz exames, né, Graça? Vai lá para os exames, todos normais. E a gente às vezes está no foco só na doença e a gente fica atrás daquele milagre, né? Eu não quero mais ter aquilo. Eu só vejo a doença, e a gente precisa aprender a olhar a saúde. E às vezes nós mesmos, a gente já falou isso em outros momentos nas redes, sobre a questão de câncer ser contagioso. E nós mesmos achamos que ele é contagioso, que ele está ali, que ele está contagiando o nosso corpo inteiro. E nós mesmos fizemos essa confusão, de que a gente acha que ele é um todo. É um ser viajante. Né? E não é, né? Ele é um ponto no seu corpo, né? Eventualmente a gente pode ter um outro foco em outro lugar. Vários pontos, mais de um ponto. Pode ter mais de um ponto, mas ainda que tenha mais de um ponto, ele não é teu corpo inteiro. É sempre a gente poder dar dimensão para ele, que ele realmente tem. Por isso que é tão importante a gente buscar o autoconhecimento e o conhecimento e fugir tanto da crença, né? Porque a crença, ela nos leva para caminhos muito desconhecidos e muito complicados. Muito assustador, muito escuro, nos dá muito medo, que o próprio diagnóstico em si, né? O nome já dá toda essa dimensão, né? E as crenças, toda a história que pintam por aí aumentam mais esse dragão, né? Então, assim, eu tento de várias formas me policiar, refletir, pensar, ler, estudar, compreender, não sozinha, porque sozinha a gente não dá conta, né? Por mais que a gente tente, assim, por mais que a gente tenta ter essa clareza, mas é difícil, até porque a gente está em fase de transformação, né? Que o medicamento todo faz isso, né? Essa complicação toda. Então, assim, a gente precisa desse apoio extra, dessa rede de apoio, que é o médico oncologista, que é o psicólogo, que é a rede toda de enfermeiros que fazem esse entendimento, né? O medicamento, às vezes o medicamento para controlar a nossa ansiedade. Então, assim, é um conjunto que faz com que a gente recentre. É verdade, é um conjunto de ações, né? Em torno desse momento. Como também em várias coisas, né? Se a gente for para coisas muito simples, quando a gente fratura um osso, né? É um conjunto de ações, você não faz uma coisa só. E a mesma coisa nas crenças, né? Se a gente sair um pouco do campo do câncer e a gente só fazer um paralelo simplificado, quando a gente é criança, a gente acredita, por exemplo, em vampiro, a gente acredita em mula sem cabeça, a gente acredita em tantas coisas, são as crenças populares, né? E a gente vai crescendo e vai desmistificando essas crenças, né? A gente vê que são figuras, né? Sobre elas. Inclusive o Papai Noel, coitadinho, né? Que é uma crença popular, né? Também é uma figura mitológica, né? Sim. E a gente acredita nele. Que alguns acreditam, outros já não mais, então, né? Funciona
de um jeito ou de outro, Da né? mesma forma, mas de forma diferente. Isso. Então, quando a gente olha para isso, sempre o conhecimento ele vai nos dar uma estrada firme para caminhar. Eu acho que esse é o melhor processo, né? A gente buscar o conhecimento dentro dessa rede, né? Uma rede de apoio, né? Multiprofissional, né? Que te estruture, né? Que te estruture no conhecimento. E ter esse cuidado de pegar uma rede que tenha conhecimento sobre o assunto que é oncologia, né? Porque tem que ser profissionais que tenham conhecimento sobre o câncer. Então, a questão da equipe multidisciplinar, ela tem que estar amarrada com esse conhecimento, com essa formação, porque senão também não vai fazer a rede de apoio que a gente necessita. E também, né, a gente não pode desmerecer, por exemplo, os demais conhecimentos, né? A homeopatia, por exemplo, as diversas outras formas de tratamento que tem, elas não podem ser desmerecidas desde que elas sejam também estudadas e se integrem nessa rede de conhecimento. Então, a gente precisa fazer uma sobreposição. Então, o médico oncologista, ele tem que estar sabendo o que mais você vai fazer, né? Porque senão você pode fazer uma interação medicamentosa com algo que pode ser muito perigoso para você, né? Porque você não tem só, como eu digo, você olha o foco só ao câncer, né? Mas você tem N outros órgãos no teu corpo funcionando, né? Você tem rim, você tem fígado, você tem pâncreas, você tem pulmões, você tem várias coisas que interagem, que nem eu falei, né? As engrenagenzinhas. E a gente não pode botar qualquer coisa para dentro de qualquer jeito. Isso vale para a alimentação, por isso que a gente tem a nutrição, né, focada no momento, por exemplo, da quimioterapia. É um tipo de alimentação que você pode fazer. Isso. A própria nutricionista ela tem que estar integrada dentro da oncologia. Sim. Porque senão tem uma nutricionista que vai trabalhar uma área de uma intencionalidade, porque eu vou dizer que eu quero determinada coisa. Sim. E vou omitir determinadas informações. Exatamente. E ela vai trabalhar de forma diferente. Exatamente. Sem alinhavar, tem que ser ali tudo alinhavado. Sim. Eu sempre falo assim, o oncologista, ele precisa centralizar tudo que você faz em outros lugares. Você tem que trazer tudo para ele, né, para o médico, que ele é o centro. Então, assim, você foi no ortopedista, você foi no cardiologista, você foi não sei aonde, você foi na Mãe de Santos, você foi trazer várias coisas. Né? Você vai trazer, vai dizer para o seu oncologista, olha, fui aqui, quero tomar isso, quero tomar aquilo, combina. Uhum. Posso? O próprio remédio de ansiedade. Exato. Né? O remédio psiquiatra. Alguns remédios eles interagem. Né? Com o quimioterápico ou com qualquer outro. E que a gente tem que informar tanto para o psiquiatra, que a gente está fazendo determinado tratamento, exato, quanto para o oncologista para ver se eles não complicam. Para fazer um bom alinhavamento de tudo no nosso corpo, né? Para que fique funcionando tudo da melhor maneira possível. Porque o nosso foco tem que ser saúde. Não tem que ser a doença só, né? E se a gente começar a olhar por isso, o conhecimento é o melhor remédio. Conhecimento. Isso é um dos meus... da minha prioridade. É um mantra, né? Isso é o meu mantra. Conhecimento. Conhecer, saber, informar, passar informações com conhecimento, buscar informações com conhecimento, e assim a gente vai levando e superando um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Né? Contem com a gente, né? Se precisar. Olha, eu adorei esse papo. Esse assunto assim, é um assunto bem delicado, bem amplo, bem atual, bem difundido nas redes sociais, né? Mas eu acho que a gente tem que saber, entender, compreender melhor para poder fazer as nossas avaliações, os nossos balanços. E os nossos balanços. E se aparecerem questões, a gente pode responder. Eventualmente, a gente volta aí
com outras temáticas. Eu vou catando aí nas redes sociais o que está em alta e vamos trazendo aqui com a Mag ou com outros profissionais. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu já tenho outra conversa com a Mag, eu vou deixar aqui o link. E se vocês gostaram, continuem me seguindo no canal Minha Vida Superando Câncer, tá? Um beijo, até a próxima. Até!